Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos dando início hoje à leitura do livro de Juízes. E na verdade, nós vamos hoje fazer a introdução de dois livros, de Juízes e de Ruth. Por quê? Porque o livro de Ruth, ele se passa no mesmo contexto histórico do livro de Juízes. Ele tem um destaque especial, por isso que ele é um livro independente, a gente vai entender o porquê, mas é muito provável, tudo indica, que a história de Ruth se passa justamente dentro do livro de Juízes, ou seja, a história poderia estar dentro do livro de Juízes. E o livro de Juízes é um livro que, assim como o livro de Ruth, nós não temos muita certeza a respeito de quem é o autor, quem é o escritor. A tradição aponta para Samuel, mas nós não podemos precisar isso. Alguns vão dizer que esse livro foi escrito somente no século 8 a.C., muito tempo depois. De toda forma, o importante é que nós cremos que é um livro inspirado por Deus e nós temos tranquilidade. E o livro de Juízes é um livro fundamental e fenomenal na história de Israel. E para nós entendermos a história bíblica, porque depois que Josué conquista a terra, as 12 tribos estão aliançadas nessa liga das tribos e eles estão ali vivendo uma teocracia, um governo de Deus. Não há monarquia, não há parlamentarismo, tampouco democracia, que são conceitos mais recentes do que daquele momento histórico. Então nós temos um povo vivendo uma teocracia direta. Eles têm a lei que Moisés trouxe a eles têm o Pentateuco, portanto, e eles são governados pelo próprio Deus. E quem eram então as pessoas que interpretavam a lei? Quem eram as pessoas que aconselhavam o povo? A gente vê Moisés fazendo isso, nós vemos Josué fazendo isso, e agora que esses grandes ícones partiram e faleceram. Então, ao longo de algumas décadas, talvez aproximadamente 2 séculos, Deus levantou homens e mulheres. Pelo menos nós temos o relato de Débora, talvez Deus possa ter levantado outras, que eram usadas por Deus como instrumentos de Deus para ler, entender, compreender e ajudar o povo a aplicar a lei de Deus em suas vidas, e não só em questões particulares, como muitas vezes eles se comportavam como conselheiros, como magistrados, como aqueles que interpretavam a lei, mas muitas vezes como líderes militares sendo usados por Deus como executores dessa lei. Então, os juízes não tinham um papel meramente judiciário, mas eram o instrumento desse grande legislador e que possui em suas mãos o poder executivo e judiciário, mas que usava homens e mulheres para exercerem, sobretudo, essas funções de julgar e de executar as leis de Deus. E o livro de Juízes é um livro muito simples de nós compreendermos, porque é um livro muito cíclico. O livro de Juízes conta uma história única com personagens diferentes. É uma história triste, onde aquele povo que viu as maravilhas de Deus no Egito, depois viu as maravilhas de Deus dando a terra prometida para eles, eles agora estão a cada geração se afastando do Senhor, e aí Deus derrama juízo sobre esse povo, não para puni-los ou porque os odeia, mas pelo contrário, por ser um Deus amoroso e piedoso, Deus disciplina na tentativa de trazê-los ao arrependimento, e esse povo agora rebelde, sofrendo, clama ao Senhor. E a Bíblia fala por várias vezes, nós temos em vários versículos a expressão que o Senhor viu a angústia, o clamor, o sofrimento do seu povo, e aí Deus levanta então esses homens e essas mulheres que vão ser instrumentos para a libertação do povo, e por pouco período esse povo permanece na aliança e infelizmente eles recaem no mesmo erro. Essa é a história do livro de Juízes, uma história cíclica, uma história de uma teocracia falha, não por causa de Deus, da sua fidelidade, seu objetivo, mas por causa da infidelidade do seu próprio povo. E Samuel é possivelmente considerado o último juiz, e aí ele então vai ser aquele que vai ser responsável por transicionar esse período para o período da monarquia. Olhando para o livro de Juízes, nós temos do capítulo 1
até o capítulo 3, verso 6, um prólogo do livro, onde vai ser revelado a nós, leitores, como que aquele povo que debaixo da liderança de Josué era fiel ao Senhor entra em apostasia e como que algumas conquistas que Deus desejava entregar na mão do povo, infelizmente não foram concretizadas por causa da infidelidade desse povo. E aí a partir do capítulo 3, verso 7 até o capítulo 16, verso 31, ou seja, a grande parte do livro, né, a grande estrutura do livro, é a história cíclica que eu acabei de relatar para vocês, de forma que fica evidente quais foram os grandes juízes ou os grandes personagens desse momento histórico, dessa revelação de Deus para o seu povo. E aí aparece Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão, talvez o mais famoso dentre os juízes, como os juízes mais famosos, e nós temos também juízes secundários, que pelo menos dentro desse livro a sua atuação é secundária, como Sangar, Tola, Jair, Ibsam, Elon e Abdon. E olhando a história desses juízes e essas histórias cíclicas, nós terminamos então, a partir do verso 17 até o verso 21, com um final que não é muito bonito, não é um final feliz, mas é um final onde fica evidente que, apesar de Deus resgatar o seu povo por sucessivas vezes e levantar diversos juízes que foram instrumentos de Deus para fazer coisas incríveis e maravilhosas, infelizmente a história termina como ela começou, no meio de apostasia, de desordem, de imoralidade, e nesses últimos 4 capítulos nós temos algumas histórias bem tristes e muito complexas. Bom, tudo isso é fundamental para que a gente possa entender o livro de Samuel, porque esse cenário ele é determinante para nós entendermos por que o povo clama pela monarquia, por que o povo não quer uma teocracia. E isso nós vamos explicar quando entrarmos no livro de 1º e 2º Samuel. Mas antes de partirmos para esses 2 livros, o próximo livro na cronologia bíblica após Juízes é o livro de Ruth. E como eu disse, o livro de Ruth se passa nesse mesmo contexto histórico. E o livro de Ruth é um livro muito interessante porque Ruth e Esther são os 2 livros bíblicos que recebem o nome de uma mulher. E em tempos onde a Bíblia é acusada de ser um livro machista, isso é muito interessante, porque num contexto realmente, culturalmente falando, machista, nós temos 2 mulheres que se destacam como mulheres de Deus e que têm os seus nomes registrados na história como títulos de livros que fazem parte do cânon sagrado, parte da escritura onde Deus revela a sua vontade. E no livro de Ruth, nós vamos ver a história de uma mulher que, a princípio, era uma desconhecida, e quando nós lemos o seu livro, nós não sabemos quem ela vai se tornar, mas olhando para o futuro, nós vamos perceber que ela se tornou a bisavó do grande rei Davi, estando assim na genealogia do próprio Senhor Jesus Cristo. Ela era então, se tornou uma ancestral do nosso Senhor quando encarnou-se e veio em carne. É muito interessante perceber que essa mulher não era israelita, pelo contrário, ela era uma moabita. Ela fazia parte de um povo que a princípio era inimigo do povo de Deus. E a história dela se passa onde possivelmente havia uma paz, um acordo político entre essas 2 nações que possibilita a história dela dentro da história de Israel. Ela se casa com um homem que vai ser o bisavô de Davi, Boaz, e ela entra então para dentro do povo de Deus através desse casamento. É uma história bonita, é um livro que relata uma história de amor, é uma história de restauração de uma vida quebrada, de uma vida triste. O livro começa de uma forma muito triste, uma tragédia que termina com um final feliz, apontando para o final feliz da grande história da redenção de Deus que culmina com Cristo Jesus e com a restauração de todas as coisas nos últimos dias. O livro de Ruth, nós vamos ter uma estrutura muito simples, até porque é um livro muito pequeno, e se nós acompanharmos, nós vamos ver Noemi
voltando de Moabe junto com Ruth e como que Ruth vai encontrar Boaz, como que eles vão começar um relacionamento, e não confunda relacionamento aqui com relacionamento na atualidade, mas como que eles vão se aproximar e como que eles vão se casar. Então, o final do livro, o último capítulo, é justamente esse casamento de Boaz com Ruth e o final, uma genealogia de Davi, deixando claro que esse livro ou foi escrito já no período da monarquia de Davi ou até posteriormente, ou quem sabe escrito anteriormente, mas com esse acréscimo. Mas isso não é um problema para nós que olhamos para a Escritura do ponto de vista confessional, cremos na inspiração vinda do próprio Deus. Esse livro é um livro fenomenal, porque aqui nós temos um exemplo claro de como no Antigo Testamento a ação de Deus na humanidade, em convidar a humanidade a adorá-lo como Deus único, verdadeiro Salvador, é diferente do que eles propõem no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a missão de Deus ocorre, usando aqui um exemplo da física, em um movimento, em uma força centrípeta. Deus diz a todos os povos: venham me adorar em Israel, porque eu sou Deus e eu tenho me revelado para esse povo. Venham a Jerusalém, todas as nações da terra, porque aqui eu tenho me revelado. E Deus diz: não vão até todos os povos, não se misturem com esses povos, mas todos que vierem, cuidem do estrangeiro. Parte do dízimo dos israelitas era destinado ao estrangeiro, para abençoá-lo, para dar condições de vida inicial para aquele que entrava na nação. Havia uma política missional em Israel que queria expressar a bondade, a glória e a riqueza desse Deus. E Ruth é um grande exemplo disso. Ela é uma mulher moabita que conhece o Deus verdadeiro e entra inclusive para a genealogia de Jesus. Agora, isso é um paradigma muito diferente do que nós vivemos hoje, onde Deus nos diz: vão, façam discípulo a todas as nações. E aí o movimento missional não é mais centrípedo, mas ele é centrífugo. Ou seja, nós precisamos ir, nós precisamos alcançar, nós não precisamos e não podemos ficar na nossa Jerusalém e convidar as pessoas até nós, mas precisamos ir e alcançar todas as etnias da terra. Mas nós falamos mais sobre isso no livro de Atos. Boa leitura do livro de Juízes, do livro de Ruth, e até o próximo vídeo, onde nós vamos trabalhar o livro de 1º e 2º Samuel juntos. Lembrando que não houveram dois, lembrando que não foram dois Samuéis, mas é o 1º e o 2º livro de Samuel, por isso que nós falamos dessa forma. Deus abençoe você, boa leitura. Se você está atrasado, eu quero te encorajar a deixar o que para trás ficou, desfrutar da graça e da misericórdia de Deus e começar agora a leitura desse livro. Não perca a oportunidade de ler a palavra de Deus diariamente, porque isso é extremamente poderoso para a edificação e transformação da sua vida. Deus te abençoe.